Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. Nós somos da AD Cairóis, na Tijuca. Nós estamos localizados na rua São Francisco Xavier, número 94, bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. E você é convidado a nos fazer uma visita. Estamos passando juntos por essa questão da pandemia, por isso que você não pôde estar conosco em nossa igreja. Então nós estamos aqui para não deixar você sem a escola bíblica dominical. A palavra de Deus é aquilo que mais precisamos para nos alimentar todo dia. Então quero pedir a você desde já curte aí embaixo, já comenta, já compartilha, chama alguém, vamos espalhar essa aula aí, vamos espalhar, é um tema tão importante hoje. Nós continuamos, essa é a classe de adultos, nós estamos conversando sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Hoje, lição de número 12, estamos estudando a pessoa de Jesus Cristo. Semana passada, nós estudamos a questão da figura do anticristo. Hoje, estamos estudando a pessoa de Jesus Cristo. Vamos estudar 3 pontos específicos. Ele como verdadeiro Deus, ele como verdadeiro homem e ele como homem perfeito. Então é um tema importantíssimo que você precisa estar atento naquilo que nós vamos falar aqui. Vamos para o nosso texto-aula. O texto-aula da nossa lição está em Lucas, capítulo 2, versículo de número 52. Pega a tua revista, se você não tem a revista, pega a tua Bíblia, vamos acompanhar juntos aqui essa leitura do texto-aula. Diz assim, vem comigo, lê comigo. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Vamos ler novamente? E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas, capítulo de número 2, versículo 52. A verdade prática dessa lição hoje é essa: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender, que a humanidade e a divindade de Jesus são reais e são plenas. Sempre costumo falar para você que o mais importante não é o que um ou outro está achando. O mais importante é você descobrir na palavra de Deus quem é Jesus. Descobrir na palavra de Deus quais são as doutrinas sagradas que nós devemos seguir. Isso é importante. E por isso que você está aqui. Escola Dominical é para isso. É para aprender a palavra de Deus. Vamos lá. O objetivo dessa lição é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Ou seja, Ele é divino e também humano. Vamos à nossa leitura bíblica em classe? Vamos? Lucas, capítulo de número 2, versículo do 40 até o 52. É uma leitura um pouco longa, então quero que você preste muita atenção. Venha comigo, pega a sua Bíblia, pode acompanhar conosco aqui na tela. Caso você não estiver enxergando muito bem, pega a sua Bíblia, pega a sua revista, vamos ler juntos. Lucas 2, 40 ao 52, diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. Verso 45. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Esse é o nosso Jesus. Versículo 47. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam. E disse-lhe sua mãe: Por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Versículo 49. Olha a resposta de Jesus. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?
e eles não compreenderam as palavras que ele dizia. 51. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. O ponto central dessa lição, querido, é que o Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Vamos orar, pedir para que o Senhor ilumine a nossa mente, para que venhamos compreender a revelação bíblica dessa escola dominical. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento que estamos aqui para aprender a Tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, abençoa meu irmão, a minha irmã, que está assistindo aí a esta lição da escola bíblica dominical. Que a Tua palavra possa penetrar no coração dele, no coração dela e mudar a sua vida. Ó Deus, desde já nós rogamos as Tuas bênçãos sobre esta casa, sobre esta família, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer um amém aí? Vamos continuar? Queridos, a nossa lição enfoca a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. A humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, querido. Exceto quanto ao pecado. Olha só, Jesus era igual a nós, a sua humanidade. Mas Jesus não pecou. Jesus não pecou. E isso está na Bíblia muito claro. Olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas, porém, contudo, todavia, sem pecado. Jesus não pecou, Jesus não pecaria. Lembre sempre disso, ele é perfeito. Jesus é a figura perfeita que nós amamos e adoramos. Jesus, no tópico 1 da nossa lição, ele é o verdadeiro Deus, sim. Professamos que o Senhor Jesus era e é, olha só, era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Eu sempre convido a você a compartilhar um pouco do que a nossa declaração de fé nos ajuda a compreender aquilo que as Assembleias de Deus entendem. Se você ainda não adquiriu, peço licença aqui para te mostrar. Essa é a nossa declaração de fé. Se você ainda não adquiriu, adquira. É importante você saber o que a tua denominação ensina, o que a tua denominação entende com relação à palavra de Deus. E isso nós tiramos daqui. Nós vamos ler, com licença. Nós vamos ler aqui. Na página 21 está assim, ó. Cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus, como Salvador do mundo. É isso que nós acreditamos, querido. Mediante a palavra de Deus, nós acreditamos nisso e você deve acreditar também. Olha só, a união hipostática. Isso é um tema teológico que às vezes gera muita discussão, muita controvérsia, mas olha só, Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Ele não é 50% Deus, 50% homem, ou não se une para fazer uma nova natureza, não. Ele é Deus? Sim. 100% Deus? Sim. Ele é homem? Sim. 100% homem? Sim. Eu sei que isso pode parecer confuso e complexo a um primeiro momento, mas entenda, querido, o que você precisa é aceitar aquilo que Deus revela na sua palavra dele mesmo. E é isso que a palavra dele nos revela. Algumas concepções durante o tempo, principalmente na época da igreja primitiva, que realmente algumas situações foram levantadas, alguns pensamentos equivocados com relação a essa questão das duas naturezas de Jesus. Nós vamos trazer aqui 3 temas específicos que foram tratados e já refutados pela igreja. O primeiro deles era o apolinarismo. Ele entendia o quê? Que a pessoa única de Jesus possuía um corpo, e este corpo era de homem. No entanto, a sua mente e seu espírito não eram humanos.
A mente e o espírito de Cristo provinham da sua natureza divina, do Filho de Deus. Ou seja, o que era humano era apenas o corpo. A mente e o espírito eram divinos. Então isso era uma concepção naquela época que foi refutada, e isso não é o que a Bíblia ensina. Um segundo entendimento que também foi refutado pela igreja e que não tem base bíblica é esse aqui, nestorianismo. Sabe o que o nestorianismo ensinava? É a doutrina de que havia duas pessoas distintas em Cristo. No próprio Cristo, olha, entenda, no próprio Cristo tinha uma pessoa humana e tinha uma pessoa divina. Isso também foi refutado pela igreja, e não é isso que nós acreditamos. Tinha ainda um terceiro entendimento, que era o monofisismo ou eutiquianismo. O que ele entendia? A ideia de que Cristo possuía só uma natureza. De que forma? Tinha a questão da natureza humana e a natureza divina. A natureza divina ela tinha de sobreposta à natureza humana, e eles então criaram uma nova natureza, uma natureza diferente, um terceiro tipo de natureza. Era uma natureza humana divina, ou algo do tipo. Algo bem complexo, bem complicado de se entender, e que não tem também respaldo na base bíblica. O que nós acreditamos é na união hipostática, ou seja, Cristo é 100% homem e 100% Deus. Atenção, querido, nós não queremos aqui esgotar o tema da cristologia, mas nós estamos, caso você queira se aprofundar um pouco mais, nós indicamos essa excelente obra para que você possa aprofundar nesse conhecimento tão importante que é da pessoa de Cristo na teologia sistemática. Eu recomendo sempre esse livro do Wayne Grudem, que nos ajuda muito, que realmente tem bastante conteúdo para a gente aprender. Vamos prosseguir? Querido, Jesus como verdadeiro Deus, ele tem que entender que a sua eternidade, ele estava com o Pai. Tópico 1 da nossa revista ainda fala isso. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Jesus também é Deus. Querido, entenda isso, a pessoa de Jesus humana, pessoa de Jesus divina, e Jesus também é Deus. E aí nós vamos ver isso em João. João deixa isso muito claro. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Que palavra maravilhosa, que palavra poderosa. Esse é o nosso Jesus. Jesus que é o Cristo que veio aqui, se rendeu por nós, se sacrificou, foi o nosso Redentor, mas Ele é Deus e por meio dele também foram feitas todas as coisas. Isso é uma maravilha. Seus atributos, queridos, Ele é a fonte da vida. Onde está isso? João 1,4 fala: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E é o nosso Jesus, Ele é a fonte da vida, Ele é imutável. Hebreus 13,8 fala: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Glórias a Deus por isso. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade agora. Jesus não mudou. Jesus continua sendo poderoso para mudar essa sua situação. Jesus é imutável. Ele continua. Continue acreditando, continue conosco. Ele também é onipresente. Sabe o que eu quero te falar? Ele está aqui comigo. Nós estamos fazendo essa filmagem aqui, mas Ele também está aí com você, assistindo aí, você está assistindo, Ele está com você também aqui. Jesus está em todos os lugares. Efésios 1, 22 e 23 diz assim, olha: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse é Jesus, aquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus está em todos os lugares. Ele é o nosso Jesus. Só que Ele também é onisciente, Ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Atos 1, que é essa passagem tão interessante, no finalzinho do ministério de Jesus, fala assim, no versículo 24: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem,
porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Querido, eu não sei o que falam a teu respeito, mas saiba de uma coisa, Jesus sabe realmente quem você é. Jesus conhece o teu problema, Jesus conhece o teu sofrimento, ele sabe de todas as coisas e acredite, ele continua no controle da situação, de tudo. Só que também ele é onipotente. Como assim? Mas ele não é só Deus que é onipotente? Mas Jesus é Deus, querido. Ele é onipotente. Olha só, quando o próprio Jesus se apresenta diante de João, lá no Apocalipse 1:8 fala assim, ó, eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O nosso Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Jesus, como verdadeiro Deus, aí já no subtópico 3, ele fala o seguinte, que ele esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Entenda, há um ensinamento muito errado por aí, de que Jesus, quando veio à Terra, ele não poderia ser Deus, ele era apenas um homem. Querido, não é assim que a Bíblia nos ensina. Jesus se esvaziou ali na que nós chamamos em teologia da kenosis. Ele esvaziou, mas da sua glória. Ele era Deus, ele é Deus, querido. Então ele estava ali no céu, em glória, em majestade, reinando absoluto. E ele, por amor, ele decidiu abrir mão da sua glória, por um dado momento, e vir aqui à terra, viveu como um homem, mas ele não deixou de ser Deus. Ele continuava sendo Deus, 100% homem e 100% Deus. O Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória, é o kenosis. Em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Ora, você vê algum homem por aí andando sobre as águas? Só Jesus e Pedro. Você vê algum homem aí mandando realmente que mortos ressuscitassem, onde quer que chegasse, pessoas eram curadas, a multiplicação dos pães e peixes, acalmou a tempestade, são sinais que só o verdadeiro Deus poderia fazer. Jesus era Deus, aqui na terra continuava sendo Deus. Nós vamos ler isso em Filipenses 2, do 5-7, fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, aí tem a kenosis, olha só. Assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha só, ele era Deus aqui na terra, ele esvaziou-se apenas da sua glória. Este tópico é tão importante porque fala da divindade de Cristo. E o resumo deste tópico é esse aqui, ó. As Escrituras revelam que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Guarde isso. Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Vamos continuar? Agora nós vamos estudar o tópico 2 da sua revista. Acompanhe conosco aí. Agora é Jesus, o verdadeiro homem. No tópico 1 nós estudamos que ele é Deus. E agora nós vamos estudar que ele também era homem. 1. Jesus estava no seio do Pai. Os judeus sabiam, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria, antes de sua encarnação. O Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Como assim? É porque antes de encarnar, ele estava junto ao Pai, querido. João capítulo 1, nós já lemos, 1 e 2, lembra? Nós lemos agora há pouco. No princípio era o Verbo, e o Verbo, que é Jesus, estava com Deus, o Pai. E o Verbo era Deus. No entanto, apesar de estar com ele, ele era Deus. Isso é mistério. Deuteronômio 29:29, eu sempre costumo falar isso. 2, ele estava no princípio com Deus, o Verbo, que é Jesus. Lá no 18, fala assim, ó, João 1:18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Você lembra daquela passagem, quando Jesus chega assim, como vocês me pedem para conhecer o Pai, nos mostra o Pai? E ele fala assim, quem vê a mim, vê o Pai. A revelação de Deus aqui na terra foi feita pela pessoa de Jesus Cristo, o Deus que encarnou em pessoa e esteve aqui conosco.
Ele foi profetizado no Antigo Testamento. Isso é o subtópico 2 da lição. No Gênesis, ele é a semente da mulher. E em Malaquias, o sol da justiça. Olha que coisa maravilhosa. Mas lembre, querido, o Antigo Testamento, ele vai de Gênesis até Malaquias. Gênesis, ele é a semente da mulher. Malaquias, ele é o sol da justiça. Mas eu quero te falar que entre Gênesis a Malaquias, tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre ele. Tudo é sobre essa promessa. Tudo é sobre a revelação de Deus, Jesus Cristo. Querido, a Bíblia é linda. A Bíblia é maravilhosa. Quando você passa a estudar com a visão de que Jesus está sendo revelado para nós, você entende que entre todos os livros do Antigo Testamento, tudo aponta para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você pode dar um glória a Deus aí comigo? Deus te abençoe, querido. Vamos ler? Gênesis 3,15, aquilo que nós chamamos de proto-evangelho. Fala assim: porém, inimizade entre a mulher e a tua descendência, e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É a palavra de Jesus, palavra de Deus sobre Jesus, que já viria a este mundo para pisar a cabeça da serpente. Malaquias, quando fecha o Antigo Testamento, capítulo 4, versículo 2, diz: mas para vós outros que temeis, o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Aleluia! Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. É alegria. É alegria. Olha só o que ele fala: para vocês que temeis o meu nome, eis que nascerá o sol da justiça. E o final, vocês sairão e saltarão como bezerros na estrebaria. Será que você fica alegre? Será que você tem ficado alegre porque Jesus veio a este mundo e morreu por você? E te digo mais, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua família, quer ser teu amigo, teu ajudador, teu consolador, companheiro. Meu irmão, acredite, se você ainda não fez, entregue a sua vida para Jesus. Vamos lá? Jesus, verdadeiro homem, subtópico 3 da revista, no tópico 2, fala que ele foi encarnado no Novo Testamento. Ou seja, o primeiro falou, ele estava com Deus, foi profetizado no Antigo Testamento, e no Novo, os evangelhos mostram que ele definitivamente encarnou. O Filho de Deus tornou-se de fato carne, embora concebido sobrenaturalmente. O seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Querido, entenda uma coisa, o que é virginal é a concepção de Jesus, feita pela obra miraculosa do Espírito Santo. Jesus Cristo foi concebido de forma sobrenatural, mas o seu nascimento, querido, foi igual ao meu e ao seu. Ele nasceu de maneira natural, como um homem. Vamos ver essa passagem. João 1,14 diz assim, ó: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É a glória do Senhor. E aí nós vamos aqui no nascimento, na parte de Lucas, capítulo 2, nós separamos aí versículo de 4 a 7 para você. Olha só, se você quiser toda a passagem, você vai do 1 ao 7, mas nós separamos do 4 ao 7 para você. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu de completarem-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Que bebê lindo deveria ser Jesus, né? Imagine essa cena, que dia glorioso foi a promessa profetizada de Gênesis a Malaquias sendo cumprida no Novo Testamento. Para mim e para você, querido, isso é um motivo de maior alegria. Jesus nasceu, encarnou, viveu entre nós, morreu, ressuscitou. Tem mais, ele vai voltar para nos buscar. Aí, uma outra informação que a revista nos traz é que ele nasceu na plenitude dos tempos. Como é isso, irmão Adnei? Como é isso, pastor? Olha só, Deus escolheu o momento ideal para que o Messias prometido viesse ao mundo. Imagine só,
Deus criou o povo de Israel a partir do nada. Deus moldou esse povo, Deus forjou esse povo. E ele escolheu um momento propício para que o Messias viesse. Sabe o que nós aprendemos com isso? Porque ele nasceu na plenitude dos tempos, no momento em que tinham 3 povos ali importantes. Isso Paulo fala lá aos Gálatas. Gálatas 4, de 4 a 5, fala assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Foi para isso que Jesus veio, para que hoje você também, você é filho de Deus, porque Jesus nasceu na plenitude dos tempos. 3 povos foram importantes aqui. Nós temos Israel. Israel detinha a lei, detinha a profecia e detinha a sinagoga, onde era ensinado tudo. Roma, o Império Romano. Jesus nasceu na época do Império Romano. Roma era poderosa na época, o Império Romano poderoso. E tinha algumas características importantes. Roma fazia estradas. Eles faziam muitas estradas para que todos, até aquele ditado que fala assim, todas as estradas levam a Roma. Então, é um momento propício, é um momento de se divulgar o Evangelho, é um momento propício de falar que esse Messias veio, encarnou e pode mudar a vida de todos. E tem outra coisa, quando o Império Romano dominava um povo, e vários povos foram dominados, inclusive o povo judeu, Jesus nasceu sob o jugo do Império Romano. Eles tinham algo que era chamado de Pax Romana, ou seja, os povos conquistados poderiam, ou melhor, deveriam viver em paz uns com os outros. E eles poderiam continuar com o seu desenvolvimento cultural. Isso é muito importante, porque Jesus veio ali e poderia, como judeu, falar para os que eram seus, e os seus receberem aquela mensagem. Outra coisa importante, a questão cultural. E aí quem foi fundamental para isso foram os gregos. A Grécia, conhecida por sua cultura, por sua filosofia e por sua língua. Entenda, quando você pega o Novo Testamento ele foi escrito em grego koiné, não foi em latim, não foi na língua dominante do Império Romano, mas na língua dominante da cultura grega. O que dominava na época era a cultura grega. Então, os judeus, o povo de Israel era importante, o Império Romano foi importante, e o povo grego também foi importante. A cultura foi importante. Jesus veio no melhor momento, no momento em que tudo conspirava a favor para que a mensagem dele chegasse ao mundo conhecido da época. E em Israel, Jesus é apresentado. Ele chega. Jesus nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma. Recebeu educação e ensino religioso. Iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. É Jesus. Ele foi assim. Mateus 13, do 5,5 ao 5,7, diz assim: olha só, as pessoas falando a respeito de Jesus, do início do seu ministério. Não é este filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Ali as pessoas olharam Jesus, talvez lembrando, esse não era o Jesusinho que andava ali, que brincava ali, está aí os seus irmãos, está aí sua mãe, e agora vem com toda essa ousadia e autoridade. Ou seja, ali claramente nesse texto da Escritura, eles estavam reconhecendo que Jesus era homem sim. Então aqueles que negam a humanidade de Jesus, parece que não leram essa passagem, que é muito clara. Querido, tópico 2, ele nos trouxe então que Jesus era verdadeiro homem. Jesus estava no seio do Pai, sua vinda ao mundo foi profetizada no Antigo Testamento e foi cumprida no Novo Testamento. Glórias a Deus por isso. Jesus plenamente Deus, Jesus plenamente homem. Glórias a Deus. Encerramos mais um tópico. Tópico 2 falou Jesus como verdadeiro homem. E aí vem a seguinte pergunta: então Jesus era semelhante a nós? E aí vem aquela resposta que você não gosta muito de ouvir, mas que estudantes de Bíblia, estudantes de teologia gostam muito de dar. E é importante que às vezes a gente aceite esse tipo de resposta. Jesus era semelhante a nós? E aí vem a resposta: sim,
mas também não. Como assim, pastor? Entenda. Jesus era semelhante a nós na sua humanidade, mas não na sua divindade. Jesus era semelhante a nós porque ele também sentiu necessidades físicas como nós, mas ele não é semelhante a nós porque ele mesmo tentado não pecou. Jesus é o unigênito Filho de Deus e nós somos filhos também, mas nós somos filhos por adoção, por meio de Jesus. Então é isso. Jesus é semelhante a nós? Sim e não, mas ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Agora nós vamos entender e fechar. Estamos acabando, aguarda mais um pouco. Você está comigo ainda? Acorda aí, estica o braço, você está em casa, faz o exercício aí, tá? Vamos lá, estamos acabando. Terceiro e último tópico. Jesus, ele é o homem perfeito. A humanidade de Jesus não era aparente, ela era real. Entenda isso. Mas mesmo sendo homem, ele era um homem perfeito. Solicitou que os seus discípulos conseguissem comida, você lembra disso? Ele teve fome. E ele pediu água daquela mulher samaritana. Você lembra desse episódio tão bonito? Jesus pede água. Ou seja, Jesus tinha necessidade de comer, necessidade de beber. Ele era assim homem, realmente homem. Marcos 11:11 diz assim, ó, e quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Palavra de Deus dizendo, ele realmente era homem e ele teve fome. Só que ele era um homem perfeito, ele era o último Adão. O que isso quer dizer? A Bíblia usa essa expressão, o primeiro Adão e o último Adão. Jesus é o último Adão. Jesus Cristo, na plenitude da sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nós pudéssemos nele sermos vivificados. Nós somos vivificados em Cristo Jesus, querido. Ele suportou tudo na sua humanidade, não pecou e nos ofereceu redenção pelos nossos pecados. Coríntios 15:45, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45, diz assim, ó, pois está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Olha que palavra bonita. Você lembra, o primeiro Adão, lá no Jardim do Éden, ele pecou. E porque ele pecou, todos nós somos pecadores. Mas porque Jesus venceu, nós somos vencedores. Mas que tipo de vitória é essa que Jesus fala para nós, querido? Eu quero te dizer que você é morador, um futuro morador da pátria celestial. Você está aqui só de passagem. Jesus conquistou na cruz do Calvário a tua salvação. É o último Adão, porque nele nós somos vivificados. Aleluia por isso. Hebreus 12:2 fala assim, ó, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é? Jesus. Sabe que você pode falar aí quem é? Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele está reinando. E nesse momento olha para mim e para você dizendo, que bom que eles estão estudando a minha palavra, que bom que eles estão querendo mais conhecer sobre mim, que bom que eles estão querendo mais intimidade comigo. Isso é bom, querido. Conhecer Jesus é a melhor coisa que você faz na sua vida. Jesus é um homem perfeito, e a perfeição não atinge só a parte moral, mas também a parte espiritual. É a perfeição espiritual e moral de Jesus. Ele era perfeito no sentido completo, tanto no falar quanto no agir. Jesus era perfeito, nenhum dolo ou engano achava-se nos seus lábios. Ele foi perfeitíssimo, ele foi perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso modelo eterno. Não olha para mim não, querido. Não olha para outro pastor, não olha para o irmão. Olhe para Jesus. Siga ele. O exemplo é ele. Conheça ele, conheça o modo dele de agir. Sempre pergunte aquela questão que todo crente deve fazer. O que Jesus faria no meu lugar? De que maneira ele estaria agindo neste momento? Pense sempre a respeito disso. Jesus é Deus, Jesus é homem, mas como homem, ele não é qualquer homem. Ele é o homem
perfeito. E aí o resumo do tópico. Jesus é semelhante a nós e melhor do que nós. Não existe aquela história de que nós somos igual a Jesus, não, tá, querido? Jesus é melhor que nós. Pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Jesus não experimentou o pecado. E Jesus não foi contaminado pelo pecado de Adão. Ele é perfeito. Foi tentado em tudo, mas não pecou. Ele é o nosso exemplo e por meio dele nós temos a vitória. Queridos, vamos concluir a nossa aula. Foi um prazer estar com você até esse momento. Quanto mais conhecermos o nosso Senhor Jesus, mais o amaremos e buscaremos ser parecidos com Ele. Ele é o exemplo absoluto para todas as coisas. O meu desejo é que esta aula tenha sido bênção para a sua vida. Esta aula tenha sido de edificação para o seu ministério, para a sua conduta, para a sua família. Só que neste momento eu não queria terminar assim, eu quero orar por você. E se você quiser entregar a sua vida para Jesus, agora eu vou orar por você. Se você quiser voltar para Ele, eu vou orar por você. Se a sua família agora está passando por uma situação difícil, nós vamos orar. Jesus pode abençoar a tua casa. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa lição da Escola Bíblica Dominical. Ó Deus, eu quero te pedir que abençoe e visite o lar de todas as famílias que estão assistindo conosco esta aula e que receba esta pessoa que neste momento entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Ó Deus, escreve o nome dela no livro da vida, Pai. Ó Senhor, recebe como filho, Senhor. Esse irmão e essa irmã que está voltando para o Senhor agora, que teve um despertamento para voltar a ter Jesus. Ó Senhor, recebe ele. Ó Deus, muito obrigado por esse momento. Nós queremos que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, abençoe todas as famílias. Abençoe cada um que está assistindo esta aula e que eles sejam impactados e que essa palavra frutifique em cada coração. Amém? Querido, foi um prazer estar com você. Não esquece, curte aí, compartilha, marca um amigo, manda essa aula para alguém. Vamos falar quem é Jesus? Vamos compartilhar essa mensagem. Não esqueça, nós somos da AD Cairóis. Estamos ali na rua São Francisco Xavier, número 94, bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Assim que passar essa questão da pandemia, será um prazer receber você conosco, será um prazer darmos glória junto. Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você. A paz de Cristo Jesus reine no seu coração.